Paradoxo temporal. Em ficção científica, o paradoxo temporal é um fenômeno derivado das viagens no tempo para o passado. Quando o viajante do tempo vai para o passado, sua presença perturbadora na maioria das vezes gera resultados logicamente impossíveis, ou seja, um paradoxo. Um clássico exemplo é o paradoxo da causa e efeito. Se o viajante altera algum evento passado com o objetivo de mudar o futuro, assim que o fizesse, deixaria de existir o motivo original e, consequentemente, a própria viagem. O motivo da viagem é a sua causa. Se ele desaparecer, a viagem que é seu efeito também desaparece. Os autores de ficção buscam resolver os paradoxos admitindo coexistência de universos paralelos, possibilitando que as alterações nos fatos passados possam gerar futuros alternativos. Um dos paradoxos temporais, talvez até o mais conhecido, é o paradoxo do avô ou da avó. Acontece quando um viajante do tempo volta ao passado para evitar que seu avô ou avó tenham filhos quando eles ou ela ainda era uma criança, evitando assim o seu próprio nascimento e, por consequência, a sua própria viagem ao passado para matar o seu antepassado. De modo geral, esse paradoxo ocorre em uma mudança da história causada por um viajante no tempo, de modo a impedir o próprio viajante de voltar no passado para causar a mudança. Pode ser considerado um caso especial do paradoxo da alteração da história. Outro paradoxo é o paradoxo de Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap, ou paradoxo ontológico, é um paradoxo da viagem no tempo em que as informações ou objetos podem existir sem serem sido criados. Após um objeto ou informações ser enviado de volta no tempo, ele, recebido no presente, se torna o próprio objeto ou informação que será inicialmente levada de volta no tempo. Inúmeras histórias de ficção científica se baseiam nesse paradoxo, que também tem sido objeto de artigos científicos de física. O paradoxo de Bootstrap conecta de uma forma insana o passado e o futuro, tornando-se uma certa forma até contraditório. É quase como um loop de acontecimentos que só foram possíveis porque algo do futuro interveio. O acontecimento acaba se tornando causador dele mesmo. Um exemplo da ocorrência desse paradoxo é o que aconteceu na 9ª temporada premiada da série britânica Doctor Who, no episódio Before the Flood e em muitos outros episódios da mesma série. Exemplos do paradoxo de Bootstrap. Envolvendo informações. No seu aniversário de 30 anos, uma pessoa que deseja construir uma máquina do tempo é visitada por uma versão futura dele mesmo. Esta versão futura entrega a si mesmo no passado o projeto da máquina do tempo. A pessoa recebe o esquema do seu próprio eu do futuro e começa a construir a máquina do tempo. O tempo passa até finalmente completar a máquina do tempo. A pessoa então usa-o para viajar de volta no tempo para o aniversário de 30 anos, onde os esquemas são dados ao mesmo no passado, fechando o ciclo. Um outro exemplo, só que envolvendo itens físicos, é: uma pessoa está bloqueada fora de sua casa porque as chaves foram perdidas. Enquanto ela procura os bolsos, um conjunto de chaves cai no chão ao lado e essa pessoa percebe que as lhe pertencem. Quando essa pessoa entra na casa vazia, 5 minutos depois, ela encontra uma máquina do tempo que usa para transportar a si mesmo as chaves de volta no tempo de 5 minutos, permitindo essa pessoa deixá-las fora de uma janela do segundo andar para si mesma e sair da casa fechando o ciclo. Um outro paradoxo presente para qualquer item físico é que as chaves devem envelhecer cada vez em torno do laço e se desgastam. Trazendo de volta uma cópia das chaves impediria esse desgaste. Questão como seria encontrar as chaves perdidas e trazê-las de volta.